Shalom, queridos. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Estamos estudando a carta de Romanos e tem sido um tempo muito precioso. Que o Senhor possa te abençoar nesse momento e que as Escrituras possam abrir o seu entendimento e ativar em você a vida de Deus, bem como em todos aqueles que te cercam, todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Queridos, nós estudamos ontem até o capítulo 8 e avançamos um pouquinho, né, até o verso 11. Hoje nós vamos entrar no Romanos 8, 12 em diante. Então, esse é o momento em que você compartilha essa palavra com a pessoa que você ama. Pelo menos aí, procure uma série de pessoas, coloca nos seus grupos de trabalho, amigos e família, e que eles possam ter essa mesma oportunidade que você de ser edificados na palavra. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, que é viva e que fala ao nosso coração, e que nessa manhã sejamos edificados. Espírito Santo, tu és o mestre aqui, tu é quem nos conduz, e pedimos a tua direção no estudo dessa porção. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá então. Eu falei 12, mas é 18, queridos, porque 18 foi o último que nós lemos, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então está falando agora, ele muda um pouquinho o assunto, ele fala que as aflições não vão se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Certo? Agora vem um 19, que é muito poderoso. Assim, olha ali o pessoal confirmando, é 18, tá certo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Agora eu quero que você tem que ver que tem um jogo de palavras que parece sem importância, mas que fazem todo um sentido. Olha só. Quem é a criatura, queridos? E quem é a criação? Olha só. Romanos 8,19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, quem é a criatura? E olha o verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então aprenda algo aqui. Criatura está falando de pessoas. E criação está falando dos seres vivos, dos viventes na Terra. Está vendo isso? Isso aqui faz uma grande diferença. Então, olha só. Há uma expectação da criatura. Marcos vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A toda criatura. Então, criatura aqui não está falando de animais, não está falando de ser vivo. Porque ninguém sai batizando cachorro, cavalo, pelo menos até agora, né? Porque do jeito que está a igreja e cada coisa que está surgindo, que um dia vão estar batizando cavalo, cachorro, e que não se assustem quando começarem a batizar porcos, né? Mas voltando aqui para a nossa ideia, né? A criatura, então, são pessoas. São pessoas. Lembrei daquele que se diz Papa, que diz que se um extraterrestre aparecesse, ele não ia negar o batismo. A pérola já faz alguns anos que ele largou. Então, se eu quero me batizar ET, queridos, batizar bichinho aí é coisa mais do jeito que tá. Onde as pessoas chamam os cachorros de filho, eu não sei, não vai parar não. Então, olha só, porque a criação, agora falando de tudo, homens, animais, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Satanás. Não foi Adão. Adão pecou, foi enganado, pecou,
e entregou os direitos que ele tinha para Satanás. Quem sujeitou foi Satanás. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão. A criação ficou sujeita. A criação envolve todos. Agora a criatura aqui. Na esperança também de que a criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então a criatura, os homens, eles estão cativos na servidão da corrupção. Está vendo isso? Por causa do pecado, nós já estudamos isso aqui nos capítulos anteriores, por causa do pecado, todo homem está sujeito. E olha só, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que quem alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Esse é um dos textos mais poderosos aí do livro de Romanos. Então, a manifestação dos filhos de Deus é quando você e eu começarmos a demonstrar a vida de Yeshua na Terra, a Torá no nosso coração. A expectação, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, eu e você. E a manifestação dos filhos de Deus não é amando animais, não, queridos. Mesmo que eu ame, é amando pessoas. É não invertendo. Lembra que a gente não toma leite com carne com carne? A gente não mistura leite com carne? Pelo menos eu não misturo. Espero que você que me acompanha e estuda comigo também não misture. Porque a ordem de Deus diz assim, não cozerás a cria, né, o animal no leite da mãe. Está dizendo assim, ó, o sentido é, não inverta. Não inverta a ordem das coisas. Tá? Não inverta a ordem das coisas. Aqui, ó, rogo-vos, pois, irmãos, para a compaixão de Deus, que apresentar no verso 2, capítulo Romanos 12, 2. E não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformados no entendimento. Queridos, a coisa está perdida. A criação geme na expectação da manifestação dos filhos de Deus, para que eles sejam libertos do cativeiro da corrupção. 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por causa da corrupção que nós estamos falando aqui, nós não sabemos nem como pedir. Então é necessário que o Espírito Santo haja em nós e interceda. Assim como geme a criação por redenção, o nosso espírito geme pela manifestação e por intercessão, para que nós possamos viver. Paulo diz aqui que nós também gememos esperando as primícias, nós que temos as primícias do Espírito. Então falamos aqui sobre as primícias do Espírito e de um Espírito que geme para a manifestação. Nós precisamos manifestar a vida de Deus na Terra. Porque se não houver vida de Deus, nós continuamos no cativeiro da corrupção. Essa é a temática de Romanos. E olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então o Senhor tem uma forma de colocar você dentro do propósito dele,
de tal forma que tudo contribua. Tudo vai contribuir. Quem está fazendo o Mindset do Reino viu que a gente falou sobre isso aí, um pouquinho sobre a vontade de Deus. E tem sido muito tremendo entender essas coisas. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, estou no 29, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Olha só, está falando em coisas que já aconteceram. Porque o que Dantes conheceu também os predestinou. Dantes lá atrás, lembra desde a fundação do mundo? Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Yeshua. Nós já fomos predestinados para isso, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos, entre muitos irmãos. Então, aqui que eu falei, né, lá no Mindset, que nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele é o primogênito, ele tem porção dobrada, ele abençoa a todos, por causa dele somos todos abençoados. Olha o valor do primogênito aqui. Isso aqui é a palavra revelada para ti. Então, se Yeshua é o primogênito, todas as bênçãos de Cristo nos alcançam. Porque quando um primogênito é resgatado, quando um primogênito é abençoado, toda a família é abençoada por causa da vida do primogênito. E nós somos como ele. E aos que predestinou, a esses também chamou. E a esses também justificou. Então, nós somos chamados, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Esse é o aspecto mais lindo do capítulo 8, onde Deus já vê você na glória. Você percebeu que Paulo está falando que o nosso corpo ainda geme esperando a glorificação? A redenção do nosso corpo, na verdade, a adoção, a redenção do nosso corpo. Deus já nos vê glorificados, assentados nos lugares celestiais. É muito poderoso isso aqui para você ter como direcionamento. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não dará também com ele todas as coisas? Olha só, se ele não poupou o próprio filho, como que ele não vai nos dar com ele, com Yeshua, também todas as coisas? É muito poderoso aqui a dimensão dessa fala. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então não adianta querer acusar, é Deus que vai justificar. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Está à direita de Deus, nos lugares celestiais, e intercede por nós. Quem que vai intentar? Quem vai condenar você? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito lindo, queridos. Muito lindo isso aqui. Palavra poderosa.
Eu queria dar uma adiantadinha hoje no capítulo 9, mas não vamos saborear. Não vamos avançar muito. Acabei me detendo um pouquinho na questão dos animais, mas é importante também você saber como que está girando aí a ideia. Há subterfúgios aí malignos em todas as esferas para tentar tirar a tua distração e a centralidade das coisas de Yeshua. Amém, queridos? Nosso estudo, mas obrigado por você estar junto aqui. Que o Senhor recompense e abençoe sua vida. Então, um beijo no teu coração. Shalom, shalom.